É importante primeiro salientar que o mercado ele se movimenta através das expectativas dos agentes econômicos. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente poder tratar de questão de impactos, né? Então a gente imagina o seguinte, né? Uma autoridade, né, de um outro país, né, estabelece uma ação, né, onde ele aumenta a tarifa, né, tal. Isso vai impactar diretamente no planejamento, principalmente, né, de empresas, né, os empresários aqui nós temos vários arranjos produtivos, aqui no Espírito Santo, temos no Sul a questão de rochas, temos contratos que já foram firmados, mas esse fato de aumento de tarifa impacta diretamente, né, no planejamento dessas empresas. Então já tem muitas empresas que estão já com seus produtos, né, em portos, já estão em movimentação, que já estão receosas de que esses produtos podem ser taxados. Mesmo, né, a gente tendo uma data de início disso que foi estabelecido ali pelos Estados Unidos, sendo de 1º de agosto. Né? Então, assim, isso já gera uma expectativa muito negativa. Então, para o empresariado, que isso vai impactar diretamente no cidadão no dia a dia, porque ele depende do emprego, depende da renda gerada, para o empresário já é um fator que vai fazer com que suas expectativas, muitas das vezes, se tornem negativas. Isso significa o seguinte, que muitos empresários, mesmo não sendo de setores diretamente afetados, eles podem rever alguns projetos, fazer com que aquele projeto de expansão, de aumento na produção, vai ser engavetado. Nós vamos esperar um momento mais oportuno. E isso tem um reflexo direto no emprego para as famílias, né? Nós, no caso, né? Isso pode significar uma redução dos empregos, né? A gente estava passando por um cenário onde a taxa de desemprego estava diminuindo, principalmente aqui no Espírito Santo, a gente estava tendo uma boa resposta da economia, né? Com esse desemprego diminuindo, mas com essa ação a gente vai ter, muito provavelmente, mesmo que ela não se execute na prática, mas a gente já está tendo esse movimento de alguns empresários já rever alguns projetos, reduzir, né, possibilidades de contratações, e isso impacta em menos emprego. Menos emprego, a gente tem menos renda. E aí tem um outro detalhe importante, que afeta o dia a dia, né, do cidadão. A gente tendo menos emprego e menos renda, isso afeta diretamente o consumo do dia a dia. Então acaba tornando o que nós chamamos de um ciclo, né, vicioso, que vai impactar na economia, fazendo com que a economia desacelere. E aí, para o cidadão comum entender, é importante que a nossa economia, aqui do Espírito Santo também, ela tem um crescimento aí em torno de 3,5%, 4% ao ano, porque nós temos um problema que é o desemprego. Nós temos o estoque de desempregados e nós temos os jovens que todo ano entram no mercado de trabalho. Então, por isso que a economia tem que crescer. Quando ela sofre essa desaceleração, significa que menos oportunidades, tanto para quem já está desempregado procurando oportunidade, tanto para quem vai entrar no mercado de trabalho, esse sem experiência, muitas das vezes, né? Então, assim, esse fato que está acontecendo, ele é extremamente preocupante. Nós já temos setores, né, como rochas, no sul do estado, que já está vivendo problemas. Nós temos aqui no estado do Espírito Santo também um outro elemento, que nós temos o agronegócio muito forte, nós somos grandes exportadores de café, nós temos mamão, nós temos outros produtos também, que estão sendo afetados, e aí a gente tem um cenário bem complicado para que a gente possa estar almejando uma oportunidade maior para o cidadão capixaba, principalmente. Então, assim, o que a gente espera, na verdade, é ações, né, do governo. O governo já está se movimentando, mas a gente precisa de ter ações mais fortes para que a gente possa ter duas frentes que eu colocaria. Acho que política, o governo tem que responder politicamente, até porque, né, é algo que impõe a nossa, né, ao nosso país, e a gente precisa se manifestar. Acho que o governo tem que se manifestar politicamente, sim, né, e diplomaticamente. Mas a diplomacia tem que ser estratégica, né? O governo já está criando algumas ações, o vice-presidente já está encarregado disso, também de fazer essa articulação. O Itamaraty também precisa, né, estar sendo envolvido nesse processo, porque essas duas frentes são importantes. E aí o governo tem que observar o movimento para ver o seguinte: de repente uma manifestação na Organização Mundial do Comércio, que pode ser um ato político importante, mostrando para os americanos, né, principalmente para o presidente dos Estados Unidos, que a gente quer negociar, mas a gente também tem outros instrumentos também para serem utilizados e tentar amenizar essa situação, tá? Mais para frente, aí voltando no caso do trabalhador,
a gente vai ter também um movimento também muito preocupante, que a gente pode ter o reflexo nessa conjuntura. Se realmente, né, for implementado essas tarifas, a gente pode ter também um impacto inflacionário muito grande, porque com a redução do consumo, né, a gente tem uma pressão inflacionária sendo exercida, aí serve para o Espírito Santo e para os outros estados também, né, o impacto inflacionário, e a inflação é algo que causa um efeito negativo para todos o que nós chamamos de agentes econômicos, né, são famílias, são empresas também, todo mundo tende a sofrer com isso. Esse impacto inflacionário vem da redução de consumo, né, da produção menor, da prestação de serviço menor, faz com que os preços médios se elevem e aí o cidadão perde poder de compra, né, e tem um outro agravante, que nós também estamos num momento onde boa parte das famílias elas têm um endividamento crescente. Nós temos pesquisa aí da Confederação Nacional de Comércio que 70%, 75% das famílias, aqui no Espírito Santo, também no restante do país, elas estão com um nível de endividamento muito grande. Então, quando você diminui renda, você ainda tem esse aspecto também, que as famílias, parte delas tem já um endividamento, o seu orçamento pode ser reduzido, porque um integrante pode perder o emprego, ou se de repente a pessoa tem 2 empregos, perde um, ou aquela hora extra que você fazia não vai ser mais paga, que era hora extra, ou vai ser reduzida. Isso significa uma redução do orçamento das famílias e isso faz com que as pessoas tenham cada vez mais dificuldade de consumir, impactando também nesse agravamento do endividamento, que é uma coisa muito séria. Aqui no Espírito Santo nós temos casos, né, de várias famílias com alto nível de endividamento, comprometendo o seu consumo, né, e a gente tem que separar a sociedade também, né, em várias faixas, porque nós temos grupos que recebem uma renda maior e diante de uma situação dessa, ela tem uma capacidade de conseguir superar o obstáculo maior do que aquelas camadas que têm uma renda menor. Aquele cidadão que tem recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos, sofre muito mais diante desse cenário. A perda de emprego para esse cidadão é muito mais impactante do que a pessoa que está numa classe mais acima, que recebe um salário maior, que tem mais, de repente tem um patrimônio, pode utilizar aquele patrimônio para poder, né, fazer frente a uma demanda, basicamente é isso. Mas assim, é muito preocupante o cenário que nós estamos vivendo e a gente torce para que as autoridades, frente à questão política e à diplomacia, consigam pelo menos reverter esse cenário difícil que a gente está passando. Diante do cenário de mudança, né, da economia, a gente vai ter também alguns produtos, né, financeiros, que a gente coloca assim, algumas aplicações, elas passam a ser menos atrativas, outras passam a ser mais atrativas, o que a gente pode citar com exemplo de ações de algumas empresas, né, principalmente empresas da área de tecnologia, como estão sendo ameaçadas a ser retaliadas. Quem tem ações ou fundos de investimentos também aplicados que se relacionam diretamente com essas empresas, pode ter uma rentabilidade reduzida, e isso tem que ser monitorado. Aí, para aquele grupo de pessoas que tem essas aplicações, tem que estar acompanhando o mercado, ou o agente encarregado, né, de fazer essa administração na carteira de investimento do cidadão tem que estar observando muito isso, que a gente vai ter um deslocamento. As empresas que estão diretamente impactadas com esse tarifaço, né, principalmente do agronegócio e outras coisas mais, os papéis vinculados a esses setores e essas empresas tende a ter uma rentabilidade reduzida. E aí é hora de se desfazer desses papéis e buscar outros papéis, outros produtos financeiros que estão tendo uma rentabilidade maior ou mais segurança. Geralmente os agentes econômicos, eles tendem a ter uma reação mais conservadora diante do cenário de crise. E é isso mesmo, buscando os papéis de renda fixa, né, que a rentabilidade é um pouco menor, mas tem mais segurança, o risco de perda é bem menor. Então o que a gente vai ver, na verdade, no mercado financeiro é uma realocação, um ajuste, né, na aquisição desses papéis, migrando de empresas, né, vinculadas a papéis, produtos financeiros vinculados a empresas, né, investimentos vinculados a setores que estão sofrendo muito com essas tarifas, né, e buscando horizontes mais estáveis, com risco menor, para que você minimize perdas, né? E isso é muito importante para que todos os investidores estarem de olho e quem não tiver realmente conhecimento técnico para isso, buscar especialistas para ter a melhor orientação.